Cláudio Rezende tá na área, atualizações do Galão da Massa aqui no Rádio Esportes. Um abraço, bom dia, Cláudio. Bom dia a você, Cirilo, ótimo carnaval a todos, né? Itatiaia com essa enorme cobertura aí dos blocos. No Galo não tem carnaval, não tem folia não, bloco da cidade do Galo com muito treinamento, muito futebol nesse fim de semana, porque são os ajustes finais aí do time do técnico Cuca para jogos decisivos, Cirilo. Tem as finais do Campeonato Mineiro. No próximo sábado a gente vai ter o primeiro jogo aí no Mineirão, já com boa presença de público, torcida atleticana, massa alvinegra comprando muitos ingressos aí para esse duelo do Mineirão no sabadão que vem, 4h30. Mas antes tem o jogo contra o Manaus, confirmado oficialmente pela CBF na quarta-feira de cinzas, 7h30 da noite, hein? Então, depois da folia aí, terminando o carnaval, na quarta de cinzas, tem o Galo na Copa do Brasil, segunda fase, e era mesmo o ritmo daquele primeiro, né? Do primeiro jogo, o Galo jogou contra o Tocantinópolis, agora em casa, o jogo vai ser no Mineirão, mas é jogo único. Quem vencer, avança, empate, decisão nos pênaltis, para chegar à terceira fase, quando aí os times que estão disputando Libertadores vão se juntar. Os principais clubes do Brasil estarão presentes também na fase seguinte. E aí hoje o treinamento, Cirilo, tá finalizando, né, o Cuca, a atividade de hoje, com o zagueiro Ivan Roman treinando normalmente com os demais colegas, desde ontem, o nome dele apareceu no bid, então o Ivan Roman, condições legais de jogo ele já tem, para quarta-feira, Copa do Brasil, o duelo contra o Manaus. É bom lembrarmos que como ele chegou agora essa semana, o Ivan Roman não pode atuar no Campeonato Mineiro. As inscrições já haviam se encerrado antes das semifinais. Então ele pode jogar a Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana. E quem não esteve presente no treino de hoje? De novo, o Scarpa fazendo o tratamento no tornozelo, ele teve uma entorse durante a semana, né? No treinamento aberto à imprensa. O Hulk tá lá também fazendo atividade na fisioterapia. Vamos trazer um convidado aqui no Rádio Esportes desse sábado, o Alan Franco, que conversou com o Paulo Azeredo. O Alan Franco vem sendo o primeiro volante do Galo, titular absoluto com o técnico Cuca, falando aí desta missão que vem sendo até aqui bem cumprida, né? Apenas um gol sofrido pelo time principal do Galo nesta temporada, e o Galo vai sendo um time difícil de ser batido, né, Franco? A gente vai passo a passo, a gente vai trabalhando com muita humildade, mas sabe que somos uma das poucas equipes que estão ainda invicta. Queremos manter isso por muito tempo, ser uma equipe que seja uma equipe muito difícil de vencer. Então estamos trabalhando por isso e como falei hace um momento, acho que a parte defensiva vem também de muita ajuda da parte ofensiva, então é isso, trabalho de toda a equipe. O que mudou para você assim, né, nessa troca de comando, você agora como primeiro volante, como é que você tem se sentido? Bem, tratando de aprender, sempre trato de aprender o tempo todo, posição nova, tem que fazer alguma coisa nova, procurar vídeos, procurar alguma coisa para ayudarse, para adaptarse un poco más rápido a posición y para obviamente ayudar al equipo. Entonces procuro eso siempre, que llego a casa, olhar algún vídeo de algún jogador X para tentar ayudarme dentro do campo também. O América foi o único time que time principal, né, de vocês não venceu na primeira fase, foi aquele empate. Queria que você falasse da diferença de encarar esse América agora, com um time já mais bem encaixado, vocês tinham acabado de voltar dos Estados Unidos, e nesse contexto de ser uma final também. Vai ser difícil, sempre os jogos contra a América foram muito difíceis. Então, esse jogo de final não vai ser diferente. A gente sabe que ha ido evoluindo, ha ido melhorando com o transcurso das semanas. Então, acreditamos que com muito trabalho, aproveitando esta semana que temos de treinos, então acho que vamos chegar de boa maneira para confrontar a final contra eles. Qual que é o segredo do Atlético para tomar poucos gols até aqui na temporada? Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Começa lá da frente, o que o Cuca tem passado para vocês? O Cuca tem falado alguma coisa também para o pessoal da frente ajudar? Começa lá na frente. Sempre falo, uma boa defesa começa por um bom ataque. Então, se os caras na frente fazem uma boa pressão, nos ajuda muito para nós lá atrás estar um pouco mais tranquilo. Então, uma boa defesa começa por um bom ataque. Então, acho que isso está fazendo muita diferença agora no início do campeonatos. Tá aí o Alan Franco numa nova função esse ano, né, Cirilo, com o Cuca como um primeiro volante, e o detalhe, né, que o time não vem sofrendo defensivamente sem ter aquele pitbull ali no meio campo, né, o primeiro volante mais marcador.
o Alan Franco vem dando conta do recado, mas ele destacou aí, né, que começa lá na frente, com os atacantes também na marcação. O Alan Franco, Cirilo, que tem contrato até o fim deste ano, mas o Atlético já está aí conversando, né, com seus representantes para que já possa agora mesmo renovar o contrato dele, jogador importante que nesta passagem agora pelo Atlético, né, passagem bem melhor do que a anterior, ele se firmou ano passado e esse ano também titular absoluto, né, Cirilo? Sem dúvida. Alexandre Simões, um abraço, bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, tudo tranquilo? Tudo e com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Como é que você enxerga o Alan Franco no elenco do Atlético, Simões? Cirilo, é um cara que tá passando por um processo de adaptação, né? É um dos vários jogadores remanescentes do time do ano passado que tem uma mudança de função nesse 2025, né? Então, a gente tem o Lianco, que era lateral direito e voltou a ser zagueiro. A gente tem o Scarpa, que era quase ponta, marcador de lateral, e agora volta a ser o cara que cria jogadas no time do Atlético. E a gente tem o Alan Franco, formando essa dupla com o Gabriel Menino. O Alan Franco sempre jogava de segundo volante, né, nesse time do Atlético, está se adaptando bem a essa função e o Atlético ganha, né? Porque o Alan Franco, ele tem muita qualidade de passe, qualidade de saída de bola, e com essa oportunidade que o Cuca está dando a ele tem uma opção a mais, né, pra carreira mesmo, né? É um cara que na seleção do Equador, por exemplo, às vezes joga como lateral direito, e eu acho que vem bem. Agora, é aquela história, né, o Cirilo? O campeonato estadual, ele é parâmetro para quem vai mal. Para quem vai bem, a gente não consegue saber. Até porque, quando se trata dos grandes elencos do futebol brasileiro, e o Atlético é um dos grandes elencos do futebol brasileiro, a disparidade técnica é tão grande que fica até difícil, de repente, de se fazer uma análise mais profunda, né, diante do abismo que existe do Atlético, por exemplo, para praticamente todos os times do campeonato, até pro América, que é finalista, né? Tecnicamente é uma diferença gigantesca entre os dois times. Então teve jogo mesmo, o Atlético teve o clássico contra o Cruzeiro, mas que acabou contaminado com aquela expulsão do Gabigol com 30 minutos de jogo, né? Mas de toda forma, pelo cenário que a gente tem até agora, o Alan Franco vem desempenhando muito bem essa nova função dele no Atlético. Emerson Romano, um abraço, bom dia, Romano. Bom dia, Cirilo, tudo bem? Beleza, e com você? Tudo ótimo, um abraço ao Simões, ao nosso Cláudio, quem nos acompanha. Como você avalia a importância do convidado aí do Cláudio Rezende, o Alan Franco, no elenco do Atlético nessa temporada 2025? Eu confesso que ele está me surpreendendo, porque a função de primeiro volante, ela é muito diferente das funções que ele exercia até então no time do Atlético, quando ele já jogou de segundo e até de terceiro homem do meio campo. E essa adaptação dele está sendo muito rápida. E por mais que os adversários do Atlético no Campeonato Mineiro não foram lá essas coisas, né? Se você pegar Cruzeiro e América, e talvez o Atlético, que deram algum trabalho ali pro Atlético, os demais não. Mas o que me chama a atenção, eu comentava com o Cláudio, inclusive, o que me chama a atenção é o fato de que ele tá muito mordedor ali no meio campo. Ele conseguiu ter a consciência de que ele precisa ser um cara mais de pegada. Então é um cara que não se furta de fazer uma falta, de parar uma jogada. E o entrosamento dele com o Gabriel Menino tá muito interessante. Porque você, quando atua como segundo ou terceiro homem do meio campo, você até marca. Mas existe uma coisa fundamental no primeiro volante, em que o Alan Franco está se adaptando, que é o sentido de cobertura. Porque o segundo homem do meio campo ou o terceiro não tem tanto esse sentido de cobertura, mas o primeiro é obrigado a ter. E ele está tendo esse sentido de cobertura, principalmente do lado direito, porque o Natanael se manda e ele está conseguindo fechar aquele lado ali. Facilita o fato de que na seleção equatoriana ele já jogou como lateral direito. Isso até facilita. Mas esse sentido de ser mais pegador, né? Do espírito mais de volante do primeiro volante, do primeiro homem de marcação ali, tem me chamado a atenção. E mais do que isso, ele consegue fazer e dar ao Cuca a possibilidade de uma saída de bola sustentada, fechando como um terceiro homem quando precisa sair a bola, e a qualidade nessa saída de bola, né? O Atlético ganha muito na qualidade nessa saída de bola. Eu até acredito que por isso o Cuca optou por ele e não pelo Fausto Vera. A saída de bola do Alan Franco é infinitamente melhor do que a do Fausto Vera.
Entre a contratação, saídas e retornos, Cláudio, o Alan Franco está vinculado ao Atlético desde 2020, né? Sim. E você falando sobre essa história da renovação, que eu acredito que tenha que ser de fato uma das prioridades aí das negociações do Atlético para montagem do elenco para sequência, né? Não só para essa temporada, mas para sequência. Pô, o cara que tá vinculado ao time desde 2020 e vem mostrando a sua utilidade. E agora mais uma, né? Jogando como primeiro volante, como primeiro homem aí do setor de meio campo. O Alan Franco é um cara muito útil ao Atlético e é algo que vai caminhar aparentemente com certa tranquilidade, Cláudio? Sim, o Atlético teve alguns problemas, né, Cirilo? E a própria diretoria relatou com o Zaratio. Na época, o Atlético tentou várias vezes com o representante do Zaratio a prorrogação do contrato. E aí sempre enrolava, jogava pra frente, e aí no início desse ano a necessidade, né, da saída do Zaratio, porque ele ficaria livre. No caso do Galo agora com Alan Franco, a diretoria está se antecipando porque no meio do ano ele poderá já assinar um pré-contrato com outro clube, já que o vínculo do Alan Franco é até dezembro agora de 2025. Então o Galo vai tentar agora mesmo, né, nesse primeiro semestre, já renovar o contrato com o jogador, que tem uma boa relação com a diretoria, empresário também. Creio que não será problema. E o Alan Franco, que é jogador de seleção também, vem data FIFA aí depois do Mineiro, ele sempre está presente, né? Além do Atlético, ele vem sendo peça fundamental na seleção equatoriana. E é um jogador ainda com uma boa idade, né, Cirilo? Tá com 28 anos, né? É um jogador que tem aí mais uma vida útil, né? Também por isso o Galo não pensa duas vezes em renovar o contrato com esse jogador. Então a tendência é essa. Do time titular, é a única pendência, né? Jogador aí que tem um contrato mais curto, então o Galo vai se movimentar nesse primeiro semestre aí para renovação de contrato com o Alan Franco. Naquela outra passagem, né, Cirilo? O Cuca até revelou agora que na outra passagem, ele, com o número de estrangeiros, ele ficava fora, né? Muitas vezes até no banco de reservas. E aí o Cuca falou que na época ele observava que o Alan Franco conversava muito com os meninos, aqueles garotos que estavam subindo da base, que completavam treinamento, e chamou a atenção do Cuca ali, o cuidado que ele tinha e o profissionalismo mesmo não jogando. Aí agora ele brincou com o Alan Franco falou, professor, muito bem, eu agradeço, mas agora eu quero jogar mais, né? E agora ele tá jogando mais, porque na outra vez ele tava ali, foi elogiado pelo Cuca, mas não é do jeito que ele queria, ele tava jogando muito pouco, praticamente não jogou naquele time de 21 com o Cuca, né, Cirilo? Mas tem um detalhe, tem um detalhe. Foi fundamental para o Alan Franco, na minha opinião, a passagem dele pelo futebol argentino. Porque na época do Cuca, na primeira passagem dele com o Cuca, ele foi para os Estados Unidos e voltou. Mas a passagem pelo Tadieres ajudou ele demais. Ele evoluiu muito nessa passagem pelo futebol argentino. Sem dúvida, outras experiências que ele teve aí para retornar ao Atlético em um novo momento, comprovando mais uma vez sua utilidade. É aquilo, né, gente? Futebol também as individualidades são muito importantes, mas coletivo bom, coletivo bom, o cara se ajusta no elenco. Já vimos um monte de jogador bom ser queimado porque o time era ruim, né? E o caso do Alan Franco, agora ele tendo uma tranquilidade, um coletivo que tem funcionado nesse comecinho.